Muito bem, então a gente continua aqui com a Dilce Arildo, lembrando que no último bloco eles contaram sobre como é que foi o lançamento do seu segundo disco de vinil. E com isso encerrou uma fase em São Paulo e começou uma outra fase, a fase de temporadas, não é isso, Adilson? E a gente deixou a noite de São Paulo e passou a atender mais shows, trabalhando no Mato Grosso do Sul, já que Aí descobriram vocês, no segundo disco de vinil já tinha uma pessoa que fez parte, foi muito importante no patrocínio daquele CD, que também nos introduziu já no estado do Mato Grosso do Sul, onde a gente achou que já compensava acreditar um pouco que o nosso trabalho podia atravessar fronteiras, né? E foi assim que a gente fez. Não deixamos São Paulo, mas passou a vir só em temporadas. Sim. Fazia-se 30 dias para cada. Foi uma fase, pelo que vocês já me disseram, uma fase de muito amadurecimento profissional também, né? Eu acho que São Paulo, assim, desde o início para nós, foi tipo uma faculdade, na verdade mesmo. São uma pós-graduação. Isso no sentido musical, não, no sentido musical e de vida também, sabe? Né? De aprender experiência de vida. Experiência de vida, aprender os limites, saber o que é verdade, porque o que é mentira. Vamos ver, vocês saíram daqui dois jovens aí na fase do não sei quantos anos, que você não falou, né? Você está escondendo esse negócio da idade aí, mas vocês saíram daqui jovens. Uns 20 e poucos anos. Saíram da roça, de um meio familiar, rural, né? Uma cidade pequena, e foram cair em São Paulo no meio artístico, que é o meio de maior efervescência cultural que você pode imaginar, não é? É verdade. Nós chegamos quase que do linguagem diferente, né? O pessoal, é a mesma coisa de sair hoje, né? Nós saímos hoje, que não temos assim nenhuma ponte de inglês, chegar lá e jogar nos Estados Unidos, né? Praticamente assim. Então foi com a nossa... Eu fiquei 30 dias sem dormir, dos primeiros 30 dias. Por quê? Porque por causa do barulho dos carros. Eu pensava assim, mas à noite o povo deve dormir para esse barulho. E era bem na 9 de julho, na 9 de julho, o movimento do Pará, mas isso foi a verdade mesmo. E com isso, é que a gente vê também que quando se quer uma coisa, sabe, de verdade não tem limite, sabe? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tentei... Você não tentou de tudo ainda não. Sabe, porque estava tão distante para a gente imaginar. A mamãe tratava da gente como lavação de roupa, né? Estava tão distante gravar um disco, né, para nós, mas só que nós não... Essa sorte nós não sabia disso. Você não sabia que era tão difícil, né? Não é que estava tão aquela história, ninguém me falou que era impossível. Foi mais ou menos por aí, sabe? Exatamente. E nessa faculdade lá foi que a gente foi aprendendo que tudo que se quer... Consegue. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Muito bem. E, aliás, depois, mais no final, nós vamos falar, vocês estão preparando um trabalho aí como uma espécie de ajuda, um manual de ajuda, algumas dicas de ajuda para os novos que vêm aí, que vão trilhar esse caminho que vocês já estão percorrendo há muito tempo. O Arildo costuma falar que a gente não sabe muito o que fazer para fazer sucesso, mas o que não fazer, talvez a gente já sabe. Pela a própria experiência... Já é um caminho, uma grande ajuda, né? Claro. Esse projeto que a gente está aqui, está engateando ainda, né? Que está amadurecendo, ele vai falar disso mesmo, porque a gente passou por muitos caminhos que a gente pode desviar as pessoas, né? Eu acredito que vai ser vai ter um pouco de musicalidade, um pouco de ajuda, de autoajuda para as duplas que estão começando. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu quero que vocês me falem agora que nessa mesma fase vocês começaram a descobrir a TV. Ou a TV começou a descobrir a Dilce Arildo, né? Sim, mas aí eu vou te falar, e foi uma loucura, né? Quer dizer, ali foi a consagração, né? Que a gente costuma dizer assim, ter a Dilce Arildo antes e depois, né? Da televisão, né? Que a televisão se mais de nível nacional. Exatamente. Né? Foi a fase que vocês foram no programa do Jô Soares, da Necita Barroso, Viola Minha Viola, da Necita Barroso, fomos na Festa TV a cabo, né? Para nós foi Quer dizer, hoje, às vezes, a gente é pega de surpresa em alguns lugares, né? O pessoal, eu vi vocês no Jô. Cita algumas... Até hoje comentam, né? Cita algumas frases, algumas coisas que aconteceu, né? Isso para nós nos dá assim, um orgulho muito grande saber que não foi em vão tudo que a gente fez, né? Claro. Continua estando no caminho certo ainda. Muito bem, e aí veio o primeiro CD. Veio o primeiro CD. Nessa fase. Primeiro CD ele já veio com uma gravadora, né? Quer dizer, a gravadora não bancou o CD, mas pegou para fazer distribuição.
Esse deu uma... Você já tinha uma estrutura, Exatamente. Conhecimento, experiência, né? Eu já conheci os compositores melhor, já conheci o pessoal mais do meio, né? Uhum. E aí esse disco nos levou, inclusive... Foi o Mãe do Céu Morena? Foi o Mãe do Céu Moreno, Faz Por Ela Que Eu Não Fiz. Dá uma palhinha dessas duas aí pra nós aí. Primeiro CD de Adilson Arilton. Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças. Eu acho que não tem um piauiense que escuta essa música na voz de Adilson Arilton. Eu sei que ela é de um outro autor, ela não é de autoria de vocês, ela é do Padre Zezinho. Padre Zezinho, não é? Mas eu acredito que não tem um piauiense que escuta essa música e não arrepia, tô certo? Não, eu Aqui, tô ó, cantando todo aqui, eu mundo arrepiei, que você arrepiado falava aqui, um queijo todo no meu mundo. braço. É verdade. É a verdade, essa música é o seguinte, tudo data comemorativa, se religiosa, e mês de maio, mês das mães, mês de Maria, e dia das mães, a gente está viajando, vendo na estrada, está vendo tocando uma rádio. Sem falar que os principais rodeios do Brasil usam essa música para fazer as orações dos peões. E agora a outra música que também é desse CD, que é Faz Por Ela Eu Não Fiz. O Que Eu Não Fiz. Essa música é muito apaixonada, né? Você tem razões para não gostar de mim, Tá vendo? nem por isso deve me tratar assim. Seu ciúme compreendo é natural, pois a mulher que você ama, afinal, Faz um pedacinho do refrão que é legal. olha, hoje mesmo estou deixando esta cidade. Só liguei pra desejar felicidade. Faz por ela o que eu nunca fiz. É, muito. Ele no show eu faço. Muito. Muito bem. E aí vem o segundo CD. O segundo CD. O que vocês destacam no segundo CD? O CD eu tenho que cada um é igual o filho da gente mesmo, é um diferente do outro. É uma obra. Uma obra artística. No primeiro vinil veio São João Pacífico, né, que ele não falou, deu uma pincelada de rápido, que é do que morou lá por dentro. Vocês conviveram com João Pacífico? São João Pacífico. Maior compositor sertanejo do Brasil. Posso dizer o maior. Vamos dizer de São Paulo, né? São Paulo. Ele é Brasil. Ele recebe lá no Nordeste nós temos o Gonzaga, né? O Gonzaga, tem outros lá também, né? Mas o São João Pacífico, ele recebe... Patativa da Saré. Não, mas ele era poeta, né? Poeta. Ele recebe direitos autorais. Ele tá vivo no Japão, não o filho dele, né, hoje, né? A família recebe até do Japão. Você vê que é uma pessoa que é pingo d'água, com a Boca Tereza, não sei quem mais. Vocês cantaram dele no primeiro vídeo? Vai lá, dá uma palavra aí, vai. 15 segundos só, Lá no morão esquerdo da porteira, onde encontrei você pra despedir. Isso é um clássico. Tá bom, é isso aí, só isso aí. Bom, mas nós estamos falando do segundo CD. Segundo CD. Fala do segundo CD. Se sobrar, nós vende. Se sobrar, nós vende. Aqui em Piauí tem muito pra dizer. Vende. Se sobrar, nós vende. Quando sobra é pouco, a paixão arde no peito. Sem ela eu fico louco. A paixão arde no peito. Sem ela eu fico louco. Se sobra, nós vende. Quando sobra é muito pouco. É isso aí. E aqui vai sobrar conversa para o próximo bloco, daqui a pouco. Agora eu quero falar especialmente com você que talvez ainda não saiba que em 2008 a Credialto vem batendo todos os recordes de crescimento com solidez. Os ativos da Credialto, por exemplo, cresceram 189% entre 2005 e 2008. Saltaram de 10 para 30 milhões de reais. As operações de crédito, ou seja, os empréstimos, também cresceram mais de 200% nesse mesmo período. Subiram de 6
para 19 milhões agora em 2008. E os depósitos, logicamente, não ficaram para trás. Saltaram de 5 milhões em 2005 para 14 milhões em 2008. 146% de aumento. E, logicamente, acompanhando essa tendência de expansão, o quadro de associados também explodiu. Em 2005 eram pouco mais de 1.700 associados. Hoje são 2.701, com o patrimônio líquido da casa batendo na ordem dos 5 milhões de reais. Portanto, aí estão números que comprovam que a Credialto continua sendo a cooperativa de crédito que mais cresce no interior de Minas e está de portas abertas para você.